Olá você! Satisfação imensa. Quem está ao meu lado aqui? O homem coruja. Não, desculpe, é o homem gru. E ele está feliz da vida. Hoje o povo fugiu, né? Depois o povo fugiu. O Oswaldino. Oswaldino, coitadinho do Oswaldino. Está sem voz, ele não consegue falar direito. Vida de boemia. Vida de boemia. Olá, você que está conosco, acompanhando essa boa caminhada. Vamos para a nossa 9ª semana de atividades. Que delícia, que maravilha. Você que está conosco, acompanhando agora a dobradinha. Matemática, linguagens, matemática. E vamos resolver questões firmes, contentes e prontos para dizer um olá. Você que está conosco na RTVE, na TV Educativa do Paraná, todos os dias. 4 da tarde, não perca nosso encontro e na madrugada 2. Eu assisto esse outro aí. Você fica nas duas na madrugada? É melhor. Às vezes fica mais tranquilo, mais sereno. Tá mais calmo ali, o pessoal tá mais acordado. E você que está conosco também na TV Assembleia. TV Assembleia, quinta, sexta, sábado e domingo, dá-lhe aula também a partir das 19 horas, tá? Você está às 19 horas curtindo o nosso momento. Então, você está chegando agora no Bom Sábado aí na TV Assembleia, fique conosco agora. Temos, já acompanhou o professor Mocelin, já acompanhou o professor Oswaldino e agora acompanha esta e depois o professor Carlos. Vamos adiante? Vamos seguir? Vamos brincar aqui um pouquinho. Vamos lá, Carlos. Estou pensando em sacanear com você hoje. Não faça isso. Só me ajude nas questões aí. Com certeza. Mas tem razão. Não faça isso que eu não sou culpado. Hoje eu vim, eu estou na função do apagador de incêndio hoje, viu? Tá bom. É verdade, eu estou apagando incêndio. Bom. Então, essa semana eu estou de castigo. 3 aulas seguidas, viu? Cá para nós. Então, linguagem formal e informal, Super Carlos. Linguagem formal, que é a linguagem normativa. Tem a ver Olha com aí. coloquial e eduloquial? Tem, amigo, tem, perfeitamente, isso mesmo. E a informal, que é a linguagem coloquial, ou seja, aquela que se fala no cotidiano. Tá aqui, ó, que eu fiz uma bolinha aqui, né? Coloquial, exatamente isso. Tá? Então, a linguagem normativa é a linguagem coloquial. E na literatura nós vamos de Quincas Borba, com Machadão de Assis, a literatura brasileira e contemporânea, e depois os textos virtuais, mais os gêneros tradicionais. Tudo isso para nós na aula de hoje como temática. Então, Denise gosta muito de mim, e a Denise, que é a nossa tutora, ela sempre prepara umas 5, 7 questões, ela quer me ver bem enlouquecido aqui. Nada, então, em caso de emergência é melhor que tenha mais do que... Tem mais do que menos, exatamente. Meu amigo Carlos, isso aqui é uma tira, meu amigo, tá? Sim, senhor. Isso aqui Calvin and Robles. é uma tira, porque ela está inclusive na horizontal, nobre. Então é uma tirinha na horizontal. E olha o que nós temos ali. Calvin apresenta a Haroldo seu tigre de estimação, sua escultura na neve. Então, Calvin, vou destacar aqui, Calvin, cadê o Calvin? Apresenta a Haroldo, que é o tigre de estimação. Se essa coisa não tivesse entre parênteses, deveria ter vírgula, porque é um aposto aquilo, certo? Exatamente, perfeito. Sabe o que eu ia dizer? Que é um explicativo. Então Mas você disse bem, que é um aposto, está explicando a situação. É um explicativo puro e correto. Na sua escultura na neve, fazendo uso da linguagem especializada. Os quadrinhos rompem com a expectativa, eles rompem com a expectativa do leitor, porque eles fazem o quê? Vejamos. Esse aqui é do Largato? Vamos fazer um diálogo, então. É parecido com o Largato? Eu faço o Calvin e você faz o Haroldo. Pode ser? Eu não sei porquê, mas sim bem. Então, começa com você. Como vai a sua arte com neve? Entrei na fase abstracionista. Esta peça retrata a impossibilidade da imagem tradicional de expressar algum sentido no mundo de hoje. É você de novo. Abandonando a representação através da imagem tradicional, eu fico livre para me expressar através da forma pura. É a interpretação específica dando vez a uma forma mais visceral. Eu noto que a sua obra é monocromática. Qual é? É só neve. Por que rompe com a expectativa? Porque esse diálogo não seria feito por um garotinho e pelo seu animal de estimação. São íntimos, são amigos. No mínimo, eles estariam o tempo todo ali conversando, trocando informações. No mínimo, eles estariam num processo totalmente diferenciado. Isso minimamente falando. Então, rompe-se com a expectativa geradora no início, que é ter um papo mais informal. Então entrou a linguagem aí? Sim, a linguagem culta, que não significa a linguagem prolixa.
Entendamos assim, quando eu penso no prolixo, eu estou pensando no quê? Em falar de forma difícil, entre aspas. É o indivíduo que fala de forma difícil, porque aquele indivíduo que fala de forma imponente. Ele quer impostar a sua voz e quer fazer isso da maneira mais casuísta possível. Desnecessário. Então rompe-se com o paradigma de uma norma ou de uma fala mais modesta. Você tem uma fala ali mais abrangente. Isso é um problema de grandes proporções, não tenha dúvida, se um e outro não se compreenderem. Aí você tem o efeito da interlocução, ou seja, do diálogo que A faz com B, que B faz com A necessariamente. Agora vamos ver o que se pede ali, não o que se pediu. Rompe-se com a expectativa. O Super Carlos já mexeu aí conosco para quê? Para dizer assim, bom, rompe-se com a expectativa na medida em que a alternativa A, Calvin, na sua última fala, emprega um registro formal. Claro que eu vou sublinhar aqui, porque eu preciso. Eu quero gabaritar essa questão. Então, Calvin e o registro formal. E adequado para a expressão de uma criança. Será que o registro formal, ele é adequado? Ali faltou o quê? Faltou aqui, formal e adequado para... Não é. É E mesmo. Aqui você tem a soma, que é a conjunção aditiva, você não tem o verbo, tá? E adequado para a expressão de uma criança. Não, negativo. Uma criança não fala de forma adequada a todo tempo, aliás. Por quê? Porque a criança não precisa, sobretudo nas suas brincadeiras, na cotidianidade, exercer essa linguagem formal. Então é comum que a criança não proceda assim, ela não tem esse procedimento. Muito bem, então vamos para B. A B nós temos o Haroldo, no último quadrinho, apropria-se do quê? Do registro linguístico usado por Calvin na apresentação de sua obra. Será que o Haroldo fez qual registro? O registro formal, então ele se apropriou, quer dizer que antes o Haroldo não havia utilizado nada assim? Isso é discutível aqui também. Então, na letra C, Calvin emprega um registro de linguagem incompatível. Então, olha aqui, Calvin incompatível com a linguagem de quadrinhos. Aí a pergunta básica é, por que a linguagem é incompatível? Alguém vai dizer, não, porque a linguagem formal demais, os quadrinhos têm que ser informais. Quem disse isso? Quem determinou que os quadrinhos têm que ser informais, né? Inclusive, para o pessoal de exatas que sofre com cálculo, agora tem os mangás de cálculo. Parece a criatura falando de cálculo num gibizão. Então quer dizer, já é uma boa, é um caminho também interessante, né? Caminho interessante. Aí você tem na letra D, Calvin, mais uma vez, no último quadrinho, utiliza um registro linguístico informal. Um registro linguístico informal. E é claro, vamos ao quê? Vamos voltar. Você volta aqui, deixa eu voltar aqui, antes que eu me confunda, eu não quero dar resposta. Tá? Então, dali o quadrinho, eu noto que a sua obra é monocromática. Ah, qual é? É só neve. Então, é óbvio que a brincadeira se fez ali. Então, Calvin, no último quadrinho, utiliza um registro informal. Será? Olha, grande chance, nós acabamos de ver, por causa da expressão qual é, tá? Qual é, por assim dizer, né? Registro mais informal, mas não tem nada de errado aí, na verdade. E a letra E, Haroldo não compreende o que Calvin explica, em razão do registro formal utilizado por este último, quer dizer que ele só utiliza a linguagem formal. Olha, para resolver essa questão, fácil, basta que você siga esse esqueminha que nós montamos ali. Por quê? Na verdade não é esqueminha, nós apenas separamos aquilo que disse e o personagem que disse. Por quê? Para ficar mais fácil você entender o que é proposição falsa, o que é proposição verdadeira, que é única, aliás. Então as outras proposições são falsas. Tranquilo assim também pensarmos, né, cara? Você tem ali 5 situações, você tem Calvin em 3 e Haroldo em 2. Agora o nosso amigo, você que está nos acompanhando, nosso amigo estudante, nossa amiga estudante, vai acentuar a alternativa correta. Você viu que nós eliminamos, né, Carlos? Fácil, né? Já eliminamos. Tranquilo. Já eliminamos. Você deu umas ideias também. Fica fácil para você, resposta certa tá aí. Calvin, no último quadrinho, utiliza um registro linguístico informal por causa do qual é. Informal não significa errado. Qual é, tranquilo, mas não é algo que você diga está errado. Insistimos nisso. E muita gente acabou não anotando esta alternativa porque ficou em dúvida. Hoje mesmo, Carlos, eu discuti isso com um aluno.
resolvendo uma questão, um aluno em um curso específico para a medicina, esse aluno é oriundo de um curso específico para a O medicina. cara vai ter que comer cartilha só? Sim, e o questionamento dele é exatamente, porque ele disse assim, pois eu não anotaria essa questão, professor, essa alternativa, porque ela me pareceu muito acessível, muito fácil. Eu falei, pois é, aí está, muitas vezes o aluno que sabe demais, no sentido de ele está bem preparado. Vai querer achar pegadinha, vai querer... Ele fica teimando na questão, ele fica incomodando a questão, acreditando que tem algo ali a mais, ele no gabarito, inclusive, passa o gabarito, inverte o gabarito, ele fica bem fora de sintonia. Mas o que quebrou a expectativa é isso, né? Ele passou o tempo todo falando aquele negócio mais rebuscado e chega no final daí, velho. Qual é? É só neve. Então termina facilmente. Questão fácil. Quando a questão é fácil, ela agrega essa pontuação elevada. E olha que interessante, o Carlos e eu estamos unidos aqui justamente porque a nossa prova, por enquanto, né? É culpa minha, que a nossa prova é a prova de domingo, certo? Então a nossa provinha é a provinha de domingo, é a prova com 90 questões. E é a prova que tem os dois extremos. E mais uma redaçãozinha, né? As notas mais altas e as notas mais baixas. É o extremo, é curioso isso, né? As notas mais altas que são de matemática. Eu explico. Uma aluna que fala para mim, matemática eu não entendo, mas português eu destrói. Então, tá certo. Basicamente isso. Né? Basicamente isso. Então, venceu a questão aqui, tá? Questão 111, vamos para Quincas Borba. Olha, segunda vez que nós discutimos Quincas Borba e nós vamos para a autoria de quem? Do Bruxo do Cosme Velho. Machadão, Machado de Assis, que traz essa obra nos idos de 1891, Carlos. Então, Machado escreve o seu segundo grande romance. Temos ali, Quincas Borba mal podia encobrir a satisfação do triunfo. Tinha uma asa de frango no prato, intrincava-a com filosófica serenidade. Essa filosofia vem daquela teoria cabeçuda que ele criou, chamada como humanitas, ou, se você quiser, humanitas. Humanitas, exatamente isso. Eu fiz-lhe ainda algumas objeções, mas tão frouxas que ele não gastou muito tempo em destruí-las. Para entender bem o meu sistema, concluiu ele, importa não esquecer nunca o princípio universal, repartido e resumido em cada homem. Olha aí que interessante a teoria filosófica de humanitas. Humanitas. Olha, a guerra, que parece uma calamidade, é uma operação conveniente, como se disséssemos o estalar dos dedos de humanitas, a fome, e ele chupava filosoficamente a asa do frango. A fome é uma prova a que humanitas submete a própria víscera. Mas eu não quero outro documento da sublimidade do meu sistema, senão este mesmo frango. Nutriu-se de milho que foi plantado por um africano, suponhamos importado de Angola. Ora, nós começamos a compreender o texto machadiano mais ainda quando entendemos as concepções que Machado colocava e o esmiuçamento do aspecto psicológico dos personagens. Quincas Borba não é o personagem central dessa obra, longe disso. Quincas Borba é o personagem secundário dessa obra, ele e o seu cão de mesmo nome, Quincas Borba. O personagem central dessa obra é o professor Rubião. É com ele que as coisas funcionarão, ou por intermédio dele que as coisas funcionarão necessariamente. Então, aí apenas se coloca o homem e o seu contexto, típico do final do século XIX, quando o ser humano já estava antevendo o que seria o século XX. Assim como nós já estamos nos 15 anos, uma década e meia do século XXI, e tantas coisas têm acontecido. Bastante relevante o texto machadiano. Mas ainda não se perguntou nada. Você percebeu isso, né, Carlos? Olha aqui. Ainda pesado para quem não conhece a obra. Ainda não se perguntou nada. Tá? Então, olha só. Mas, veja aqui a construção. Nasceu esse africano, cresceu, foi vendido, um navio o trouxe, um navio construído de madeira cortada no mato por 10 ou 12 homens, levado por velas, que 8 ou 10 homens teceram, sem contar a cordoalha e outras partes do aparelho náutico. Assim, este frango que eu almocei agora mesmo é o resultado de uma multidão de esforços e lutas, executados com o único fim de dar mate ao meu apetite. Então, na verdade, nós não estamos falando sobre o livro Quincas Borba. Nós estamos falando sobre o personagem Quincas Borba, mas estamos falando sobre a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Que veio 10 anos antes. Agora sim, vale a pena a contextualização. Então nós estamos falando de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que surgiu exatamente 10 anos antes, então em 1800
1881 necessariamente. Perfeito. Tá? Que isso é a obra que faz com que surja o Quincas, para depois ele ganhar uma outra relevância. Então vamos ver o que se pede. Até agora não se pediu nada. Vamos ver. A filosofia de Quincas, a Humanitas, contém princípios que, conforme a explanação do personagem, consideram a cooperação entre as pessoas uma forma de. Então a cooperação, é aqui que eu tenho que sublinhar. Cooperação das pessoas entre as pessoas. Estou lembrando daquele monte de gente que fez o frango chegar até ele. Só. Com toda isso? certeza. Tem a ver? E você sabe, nosso aluno, professor e professora que estejam conosco também, que é um poema de Ferreira Goulart sobre o açúcar, que é maravilhoso e tem esse mesmo formato. Ele está sentado ali em Ipanema, tomando o seu cafezinho, e ele começa a pensar, mas aí sim, é um poema com viés social, pensar de onde veio o açúcar. Veio da mercearia? Não, não veio da mercearia. Veio da mercearia, veio, mas não foi a mercearia que fez. Foi o dono da mercearia que fez? Não foi o dono da mercearia que fez. Foi a fábrica? Não foi a fábrica. Foi o engenho de onde veio? Não. Foi, na verdade, aquele indivíduo que foi colher a cana de vida amarga, conseguiu trazer algo tão doce. Essa é a crítica do Ferreira Goulart. Olha a relação maravilhosa. Mas aqui, voltando, a filosofia de Quincas, a Humanitas, contém princípios que, conforme a explanação do personagem, consideram a cooperação entre as pessoas humanas uma forma de. As pessoas humanas não, pessoas só. As pessoas uma forma de. Carlos, amigo, agora você vai me ajudar. Vamos o verbo aqui. Ó. Quando temos um verbo, não tenha medo de ser feliz. Pintou verbo no caminho, meu amigo, você vai jogar com positivo, negativo, mais ou menos. Eu só quero que nós demos o valor do positivo, do negativo, do mais ou menos para o verbo. Não quero saber do que vem depois, hein? Vamos juntos? Então, respondeu aqui, ó. Respondeu, vamos responder. Tá lá. Cooperação entre as pessoas, uma forma de lutar. Tem um valor, o verbo lutar. Tem um valor positivo, negativo, mais ou menos, Carlos? Eu penso que positivo. Positivo, lutar. Estou errado, não? Não, você escolheu, não tem problema. Ah, dá para escolher qualquer coisa? Dá, positivo, negativo, mais ou menos. Eu prefiro multiplicação no próximo. Não, tá bom. Atender, positivo, negativo, mais ou menos? Acho que positivo. Positivo também, tá, muito gentil. Erradicar. Eu acho que negativo. Negativo, beleza. Minimizar. Também negativo. Negativo também, beleza. Será se o meu pensamento tá bom, mas... Estabelecer. Eu acho que positivo. Positivo, tá. Penso. Então, segundo o professor Carlos, dentro da análise do verbo, Que eu nós temos manjo nada. Ó. duas erradas e 3 possibilidades corretas. Mas eu não posso assinalar 3, eu tenho que assinalar uma. Então agora eu vou para aquela brincadeira da prova real. Usa-se prova real ou é um arcaísmo? Matemática, não, de vez em quando é bacana, porque até você não tem certeza do resultado, você dá aquela Você pode usar pode. prova real, beleza. Então, agora só para nós entendermos. A prova dos 9. Agora eu vou colocar também o mesmo caráter, o positivo, o negativo, mais ou menos. Então, respondendo a questão, aí voltando aqui, não é o que se perguntou. Consideram a cooperação entre as pessoas uma forma de lutar pelo bem da coletividade? Será que nós colocamos mais, menos ou mais ou menos? Eu acho que é menos, mas tudo bem. Menos, beleza. Atender a interesses pessoais. Ficou fácil. Ficou, né? Negativo. Erradicar a desigualdade social. Negativo também. Negativo também. Não quer saber. Minimizar as diferenças individuais. Acho negativo também, os dois são ruins. Eu posso estar errado, mas acho que são ruins. Só deu negativo aí. Estabelecer vínculos sociais profundos. Aparentemente, mas. Segundo essa orientação, a minha resposta perdida correta é a letra E. E diferente do professor Mocelinho, eu não olhei a resposta antes. Tá? Ele estava aqui há pouco. O professor falar com ele. Vou falar com ele. Muito bem. Aí nós vamos para a resposta. Vamos ver se nós acertamos. Vamos ver se eu sei fazer mais resposta, ou menos. Não acertamos. Me ferrei. Ó. Não acertamos. Por que não acertamos, Porque Carlos? fui eu que coloquei o mais e menos. Não, porque quem colocou o menos fui eu. Deliberadamente. Por quê, meu amigo? Você não respondeu a B. Você respondeu a A. Esse foi aquele que você falou assim, é fácil de entender. Isso mesmo. É, que eu tô em dúvida, vai ser não ter fácil. Não. Mas justamente, não. Mas vamos explicar o porquê da brincadeira. Veja só. Quando você olha, né, só para ver ali o quadro, né, o que você coloca como interessante? Se fôssemos analisar, diria assim, que houve dúvida na A, que houve problema com a E, tá? E houve também com a B. Então você ficaria entre a C
e a D, necessariamente, porque ambas deram o mesmo resultado. Ok. Mas por que elas deram o mesmo resultado? Vamos voltar. Porque sou eu, péssimo analista. Ó. Não. Contém princípios que, conforme a explanação do personagem, consideram a explanação do personagem. Aí é que está. Quem errou essa questão, quem errou ficou pensando no sentido maior, da fraternidade, do amor de todos e tudo mais. E aí errou por causa disso. Mais uma vez, aquela conversa nossa. Não interpretou. O indivíduo que não interpretou que a pergunta não era sobre a sociedade, nem sobre você, sobre o personagem. Volte, olha só. Contém princípios que, conforme a explanação do personagem. Qual personagem? Quincas Borba. Qual personagem Quincas Borba? Consideram a cooperação entre as pessoas uma forma de... O que ele estava fazendo com o frango? Então pouco ligando, que se dane todo mundo, eu estou ali degustando meu franguito. E é isso que importa em nosso estudante. Então, diz assim, mas você respondeu errado. Não, na verdade, respondemos aquilo que queríamos responder para que você interagisse conosco, né? Então, nós queríamos responder assim exatamente para que você interagisse. Cadê? Vai lá. Aí. Pagadorzinho, não quer pagar? Vai apagar daqui a pouquinho. Dá uma memóriazinha aí. Ele precisa de um tempinho. Isso. Precisa de um tempinho, agora já é o tempinho certo. Então agora nós vamos voltar à brincadeira. Que nós temos feito aqui com os nossos alunos, Carlos, sempre uma situação de que se o verbo iniciar uma questão, uma alternativa, é possível trabalhar com os valores positivo e negativo. Mas o resultado pode dar errado se o estudante não compreende o que se perguntou. Daí se ele não compreende, o cara vai dar errado. Ele não sabe o que está perguntando. Você perguntou abacaxi, o cara traz para você um alface. Ele diz assim, não, mas os dois são verdes. Não é bem assim. Não, o abacaxi é amarelo, hein? Não gostou dessa, né? Não, foi fraquinha, né? Eu entendi, vai tudo bem, vai pela amizade. Tudo bem. Volte ao que interessa para nós. Então vamos aqui. Lutar pelo bem da coletividade. É isso que você diria de uma pessoa de bom senso. Mas não era o personagem Quincas Borba. Bobagem. Depois, atender a interesses pessoais. Sim, voltando ao quê? Ao frango, ao individualismo, que acontecerá necessariamente com ele. Individualismo. Então, nada feito. Erradicar a desigualdade. Olha a questão social aqui. Minimizar as diferenças individuais. Olha só, estabelecer... Eu acertei que estava totalmente fora de casinha. Não, mas está certo. Agora, o que está certo e é importante? Que o nosso estudante seja perspicaz e compreenda que os resultados são oriundos e os resultados podem acontecer exatamente porque o estudante não toma conhecimento do que se perguntou. Todo aquele texto inicial teve uma serventia, mas o recorte é essencial. Sem o recorte, você não tem questão certa. Gostou dessa, né, Carlos? Brincamos bem. Um pacotinho. Questões 112 e 113. Tampe a panela. Tampe a panela, meu amigo. Vamos nós. Parece conselho de mãe para a comida não esfriar, mas a ciência explica como é possível ser um cidadão ecossustentável. Olha que bonito, sublinha, vamos colocar em verde ainda, hein? Ecossustentável. Tá na moda. Ecossustentável. Adotando o simples ato de tampar a panela enquanto esquenta a água para o macarrão ou para o cafezinho. Segundo o físico Cláudio Dias, que é parente do Elton, físico Cláudio Furukawa, estou brincando, da USP. Também faz. A cada minuto. Astral. Isso mesmo. A cada minuto que a água ferve em uma panela sem tampa, cerca de 20 gramas do líquido evaporam. Com o vapor, vão embora 11.000 calorias. Como o poder de conferir calor do GLP. Aquele gás utilizado no botijão de cozinha é de 11.000 calorias por grama. Será preciso 1 grama a mais de gás por minuto para aquecer a mesma quantidade de água. Você sabe o que é interessante? O estudante está pensando assim, nesse momento, ele viu uma questão como essa. Eu estou em outra área, não é prova de linguagens. Ele sabe para fazer cálculo, daqui a pouco, quanto tempo ele tem que deixar ligado? Parece que é prova de ciência da natureza. Parece questão de ciência da natureza. É uma questão de ciência da natureza? Esse enunciado é. O enunciado, o texto base. Agora vamos ver o recorte linguístico. Então, cuidado, não se perca aí. Esse recorte até aqui não tem nada que você diga, está explicando a questão da panela.
Isso pode não parecer nada para você ou para um botijão de 13 quilos, mas imagine o potencial de devastação que um cafezinho despretensioso e sem os devidos cuidados pode provocar em uma população como a do Brasil de 54,6 toneladas de gás desperdiçado por minuto de aquecimento da água. Considerando que cada família brasileira faça um cafezinho por dia ou 4.200 botijões desperdiçados. Você não está com vontade de fazer um cálculo aí, não? Vamos ver. Eu acho que ele já calculou, mas eu pensei que ia terminar numa questão para mim aqui. Ó. Mas veja, então, 13 quilos, daí você tem 54,6, depois tem 4.200 botijões. Dá para estar na questão de matemática tranquila. Dá, né? Dá. Então, aí o nosso aluno diz assim, mas isso não é prova de linguagens. Bom, nós não sabemos o que você vai perguntar, nós ainda não sabemos. Olha a riqueza de uma questão como essa, que ela perpassa a ciência da natureza, ela dialoga com a matemática, mas ela vai perguntar algo de língua portuguesa, linguística. Olha só que beleza. Qual o nome do cientista? Que, segundo o físico da USP, está aí o nome dele, Cláudio Furukawa. É possível ser um cidadão ecossustentável. Volta aqui para o ecossustentável, volta para o ecossustentável. É possível ser um cidadão ecossustentável adotando atos simples. É um argumento utilizado pelo físico para sustentar a ideia de que podemos contribuir para melhorar a qualidade no planeta. Como nós podemos contribuir? Olha aí, novamente, hein? Olha aí, tampar a panela, reduzir, tá? Analisar, aquecer, diminuir. Segundo ele, nós podemos tampar a panela para a comida não esfriar, seguindo os conselhos da mãe. B. Reduzir a quantidade de calorias fervendo a água em recipientes tampados. C. Analisar o calor do GLP enquanto a água estiver em processo de ebulição. Todo mundo vai analisar mesmo. Tem mapa e como fazer isso, né? Tem produto. Enfia lá o termômetro. Letra D. Aquecer líquidos utilizando os botijões de 13 quilos, pois consome menos. Quer dizer que se você tem um botijão de 20 quilos, tem aquele quer dizer que todo mundo que trabalha em restaurante está gastando mais. Com toda certeza, então tá. Com toda certeza. Letra E, diminuir a chama do fogão para aquecer quantidades maiores de líquido. Se você diminuir a chama, você aquece maior quantidade? Não sei, mas vai levar 15 dias a mais só. Exatamente, não será o inverso. Então, bom, de cara, sem fazer força, você já eliminou 2 ou 3 alternativas. Sem fazer força. Veja, todo aquele enunciado interessante coube numa interpretação textual. É que você resolve com tranquilidade. Dá uma olhadinha, volta para a tela. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Mais ou menos. Vem aqui. Mais ou menos isso. Fica aqui em Oswaldo, daqui a pouco sem voz. Então, não, estou parafraseando outro colega. Vem aqui, vem aqui. Então... Aqui, nessa língua mesmo ou não? Não, em outra língua. Ah, tá. Então, veja só, o que se coloca aqui. Já eliminou 2. Para a panela, para a comida não esfriar, reduzir a quantidade de calorias, analisar o calor do GLP, aquecer líquidos utilizando os botijões de 13 quilos ou diminuir a chama do fogão. Olha, a resposta fácil, anota para nós. Você está anotando? Anotou a resposta? Escolheu? Escolha, gabarito! Resposta certa, reduzir a quantidade de calorias fervendo a água em recipientes tampados. Mas que dá uma vontade de marcar o primeiro por causa do nome do texto. Dá, mas assim, olha, analisar. Você eliminou 2, obviamente. Nós já havíamos dado a pista, né? Analisar o calor GLP enquanto já havíamos eliminado. Aquecer ele utilizando botijões, besteira. Diminuir a chama de besteira. Então nós ficamos com as 2. Mas, Carlos, você vai dizer assim, por quê? É que aquilo ali é muito restrito, talvez, no meu caso. Por que não é tampar a panela para a comida não esfriar? Não é só comida, não é só... Não, mas nós estamos falando não do esfriar, mas sim, nós estamos falando do preparar e não da comida pronta. Então aí o estudante é induzido a errar porque ele não leu novamente o comando. Ele não está, nós não estamos discutindo a questão de preservar o alimento na temperatura adequada depois de feito, depois de cozido. Não, nós estamos analisando o quê? A redução da quantidade de calorias, fervendo a água. Por quê? Para você ter mais qualidade no alimento. Olha só, questão bem feitinha. Parabéns ao INEP por realizar uma questão assim, o elaborador, o professor que elaborou essa questão e fez todo um raciocínio de intertextualidade brilhante. Gostou dessa, né, Carlos? Bacaninha. Você viu que ela brincou bem aí, ela veio fácil, né? Por incrível que pareça, essa eu ia acertar, mas que a A dá uma vontade. Dá uma vontade, né? Mas você percebe que o raciocínio ali entra bem na tua área matemática plena, né? Que é um raciocínio dizer assim, mas eu não tenho que me preocupar
com a conservar o alimento quente depois. Não, a minha preocupação é a qualidade do alimento e o que eu perco por causa disso. E perco e desperdiço também energia, não? É um desperdício completo. Né? Questão 113. O contato com textos exercita a capacidade de reconhecer os fins para os quais este ou aquele texto é produzido. Esse texto que nós lemos, Carlos, texto há pouco, tem finalidade. Duas questões. Ele tem qual finalidade? Então vamos para ele. Qual finalidade? Finalidade do texto. De apresentar, mais uma vez, o verbinho. Enche a paciência do nosso aluno, mas é necessário. Apresentar, divulgar, anunciar, solicitar ou instruir. Então o que eu tenho ali? Eu tenho a possibilidade de apresentar o texto, de apresentar um conteúdo de natureza científica, de divulgar informações da vida pessoal do pesquisador, por favor, anunciar um determinado tipo de botijão de gás. Que tipo de botijão de gás? Não sei, o GLP virou marcha agora. Ó, beleza. Solicitar soluções para os problemas apresentados. Que problemas? Ou instruir o leitor sobre como utilizar corretamente o botijão. Sabe que questão é essa? É uma questão de funções da linguagem disfarçadaça e fácil demais. É questão que você não pode errar, mas nem você já eliminou 3 de cara, a sua facilidade, a sua tranquilidade já dispersou, disse, tchau, vai embora. Não quero mais saber, olha que facilidade. B, C, D, tchau. Opa! Isso? Com tranquilidade, apresentar um conteúdo na científico, divulgar informações da vida pessoal. Que é isso? Anunciar um determinado tipo de botijão, solicitar soluções, instruir. Você respondeu. Vai lá, resposta certa para nós. Olha a questão fácil. Olha aí, a resposta: apresentar um conteúdo de natureza científica. Você vai escrever agora, escreve lá. Função metalinguística. O Enem já brincou com isso 3 vezes, Carlos. A linguagem já fala da linguagem? É a linguagem técnica. Então, a função metalinguística é a linguagem técnica. Essa, você disse muito bem, divulgar informações. Que besteira essa aqui. Anunciar determinado tipo de botijão de gás. Não. Solicitar soluções. Não. Instruir o leitor sobre como utilizar corretamente o botijão. Muita gente anotou essa. Mas é como utilizar o botijão? Ou todo o sistema? Não, aí errou novamente. Então, a resposta certa. Da história, mas... Fácil nós entendermos. Quer dizer, questões assim demandam tranquilidade. Como que você utiliza o botijão fechando a panela? Isso, vamos ver se eu consigo. Olha como disse a Denise. Vamos lá, a Denise gosta mesmo. O Arlequim, ela fez 6 questões para mim. O Arlequim, o Pierrot, a Briguela ou a Colombina são personagens típicos de grupos teatrais da comédia, da arte, que há anos encontram-se presentes em marchinhas e fantasias de carnaval. Esses grupos teatrais seguiam de cidade em cidade, com faces e disfarces, fazendo suas críticas, declarando seu amor por todas as belas jovens. E ao final da apresentação, despediam-se do público com músicas e poesias. Carlos, a intenção desses atores era expressar sua mensagem voltada para a crença na dignidade da religião e na divisão entre o mundo. Você gostou dessa, né? E no mundo real e o mundo espiritual, na ideologia de luta social que coloca o homem no centro do processo histórico, viva a luta social, na crença na espiritualidade e na busca incansável pela justiça social dos feudos, na ideia de anarquia expressa pelos trovadores iluministas do início do século XVI, beleza! Ou na ideologia humanista com cenas centradas no homem, na mulher e no cotidiano. Como nós não temos tempo para explorar devidamente, você vai dizer assim, veja lá a respostinha para nós, resposta aqui para nós, olha lá. Ideologia humanista com cenas centradas no homem, na mulher e no cotidiano. Por quê? Porque estamos falando da ideologia humanista. A letra A, Carlos já havia explodido, dito, dado risada, não. A B também não, de jeito nenhum. A C, nenhuma chance. Alguns marcaram a letra D. Mas espera aí. Aí um pouquinho de confusão. Onde é que nós temos na história a anarquia expressa pelos trovadores iluministas do início do século XVI? Qualquer professor de história, se estivesse aqui Mocelin ou Oswald, eles diriam assim, espera aí, o contexto histórico está totalmente errado. Então, sem chance. O contexto histórico está errado. Mas não consegue. Então, na verdade, a resposta certa está aqui. Cenas centradas no homem, humanismo. Em Portugal, você viveu o trovadorismo no século XII e o humanismo lá pelo século XIV para o século XV. É isso? Beleza, voltamos amanhã, hein? Amanhã aqui. Volta a prova de linguagem. Amanhã mais 6. Vê que ela quer que eu trabalhe duro mesmo. Carlos continua na lida. Talvez. Talvez, vai embora. Até depois.